Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula vou falar sobre análise de vigas sob flexo-compressão e flexo-tração, parte 2, vigas Gerber. Então nós temos aí o nosso segundo exemplo. Vamos determinar as reações de apoio das rotas da estrutura a seguir. Vamos fazer um modelo matemático. Esse é o modelo matemático com três apoios, né? Esse é o apoio A de segundo gênero e o apoio B e D de primeiro gênero. Vamos separar a parte que não tem estabilidade própria. Okay? Por que não tem estabilidade própria? Porque aqui é um encaixe, né? Tirando um apoio, ela vai cair, né? No sentido vertical para baixo. Né? Bom, vamos calcular a resultante da carga distribuída. Então, a altura do retângulo é 8 kN por metro e a base 4 metros. Então tem aí uma força concentrada de 32 kN que fica no centro de gravidade do retângulo. Vamos calcular as reações de apoio. Eu tenho uma reação vertical na rótula, que eu chamei de CY, e uma reação vertical em D, que eu chamei de DY. Vamos fazer o somatório, né? Então CY e DY são positivos e 32 é negativo porque o sentido é para baixo. Positivo sentido para cima, negativo sentido para baixo. Aí eu tenho uma equação do primeiro grau com duas variáveis. Eu não consigo resolver se não souber o valor de pelo menos uma. Porém, notem que aqui eu tenho uma simetria aqui em relação às distâncias, né? Então, como a força está ao centro das duas forças de reação, né? A força resultante está ao centro das duas forças de reações, então essas forças só têm o mesmo valor, né? Então CY e DY são iguais a 16 kN. Claro, né? Pela terceira lei de Newton, toda ação tem uma reação. Se eu tenho aqui na rótula uma força vertical para cima de 16 kN, eu também terei uma força na vertical para baixo de 16 kN. Agora vamos fazer o cálculo da parte que tem estabilidade própria, que é essa aí, ok? Vamos calcular as reações de apoio. Eu tenho aí uma força de reação na horizontal e uma na vertical no apoio A. E no apoio B eu tenho uma força vertical, né? Aqui é o apoio de segundo gênero, aqui é o apoio de primeiro gênero. Vamos calcular a resultante das cargas distribuídas, porque eu tenho dois retângulos, né? Um que tem a base de 8 metros e um que tem a base de 4 metros. Então, é base vezes altura, né? Então, 8 kN metro, que é a altura vezes 8 metros, 64 kN é a força concentrada do retângulo maior, e do retângulo menor, né, vai ser 32 kN. Somatório das forças verticais, né? Ou perdão, horizontais, acho que só tem uma, que a x é igual a zero, então ela é nula. Somatório das forças verticais, eu tenho aí AY e BY positivo. 64, 32, 16 kN negativo, que o sentido é para baixo. E aí eu tenho uma equação com duas variáveis, eu não consigo resolver a equação, se não souber o valor de pelo menos uma delas, então eu coloquei o AY em função do BY, ok? Vamos fazer o somatório do momento. Eu vou fixar o ponto A, porque é o ponto que tem maior número de forças de reação. Então, a força de 64 kN, ela vai fazer a estrutura girar, né, fixando o ponto A e soltando toda a estrutura, ela vai fazer a estrutura girar no sentido horário. Então, a força aí é negativa, e multiplicando vezes 4, que é a distância horizontal em relação ao ponto A. A de 32 kN também será negativo, sentido horário, né? A distância aí é de 10 metros, 2 mais 8, 10 em relação ao ponto A. A 16 kN também sentido horário negativo, a distância é de 12 metros, né? 4 mais 8, 12. E BY, né, no sentido, vai se fazer a estrutura gerar no sentido anti-horário positivo.
Então, vezes 8, que é a distância do ponto B ao ponto A na horizontal. E aí eu tenho uma equação do primeiro grau com a variável BY. Vamos fazer o produto. Menos 64 vezes 4 dá menos 256. Menos 32 vezes 10 dá menos 320. E menos 16 vezes 12 dá menos 192. Mais BY, né, vezes 8 metros. Né? Então eu tenho aí, fazendo a redução de termos semelhantes, eu tenho menos 768 kN vezes metro, mais BY vezes 8 metros. Isolando BY, nós teremos BY igual a 96 kN. Bom, agora vou voltar para aquela minha equação, onde eu coloquei o AY em função do BY, vou substituir o valor de BY e vou achar o AY, que é igual a 16 kN. E essa é a minha figura com todas as forças calculadas. Né? No ponto A, no ponto B, no ponto C e na minha rótula. Ok? Ok, deixe seu like e inscreva-se no canal.